E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1175, tá? Só lembrando aqui rapidinho, semana que vem começa a Loteca em dobro, vou fazer os vídeos sim, talvez fique um pouco em cima, tá bom? Jogos do 1 ao jogos 10 são jogos de sábado, 11, 12, 13, 14, e jogos de domingo. Vai começar aqui a primeira rodada do Brasileirão, hein? Bora lá! Jogo 1, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio vem como vice-campeão gaúcho, fez 12 jogos no Gauchão, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Na Arena foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Foi contra o Inter. Fez mais 2 jogos aí fora, né? Pela Copa do Brasil e empatou os 2. O Atlético Mineiro vem como campeão mineiro, 7 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Fora de casa, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Fez também 2 jogos pela Copa do Brasil, venceu os 2. Os últimos jogos em Porto Alegre foram 3 vitórias do Grêmio, 1 empate e 1 vitória do Atlético Mineiro. Ano passado, no jogo do Brasileirão, foi Grêmio 2, Atlético Mineiro 3. Só que o Grêmio, na quarta-feira, vai jogar no Paraguai pela Sul-Americana e o Atlético Mineiro, na terça-feira, vai para o Peru pela Sul-Americana. Acredita aqui que o Atlético Mineiro possa poupar o seu elenco, né, por causa dessa viagem aqui lá para o Peru, logo na terça-feira. Então tem tudo para o Grêmio começar bem esse ano. Eu vou de Grêmio seco. Jogo 2, Operário e Maringá. Jogo de volta da final do Campeonato Paranaense. O Operário foi o primeiro na primeira fase. Até aqui foram 7 vitórias, 7 empates, só 2 derrotas. Jogando em Ponta Grossa, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Maringá foi o 6º colocado na primeira fase, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Fora de casa, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Os últimos 5 jogos em Ponta Grossa, entre eles, foram 2 vitórias do Operário, 2 empates e 1 vitória do Maringá. Na 11ª rodada foi Operário 3, Maringá 1. E o primeiro jogo da final foi Maringá 2, Operário 2. Outro joguinho aqui, tudo para dar coluna 1. Tá? Mas como é jogo final aqui e o Operário talvez não queira perder nem o Maringá, pode ser que dê um empatezinho aqui. Eu vou fazer meu primeiro duplo aqui no jogo 2. Jogo 3, ABC e América. Jogo de volta do final Potiguar. O ABC foi o primeiro na primeira fase, 6 vitórias, 4 empates, não perdeu, está invicto. Como mandante foi 3 vitórias, 2 empates. O América foi o segundo, no total foram 6 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias e 2 derrotas, não empatou fora de casa. Os últimos 5 jogos, o ABC mandante foram 3 vitórias do ABC e 2 empates. Na quarta rodada foi ABC 1, América 0. O primeiro jogo da final foi América 1, ABC 1. Outro joguinho aqui, tudo para o mandante ganhar o jogo. Mas como é jogo do final e o América pode acabar retrancando ali, eu vou fazer meu segundo duplo na coluna no jogo 3. Jogo 4, Maranhão e Motoclube. 8ª rodada do Campeonato Maranhense. O Maranhão é o 3º colocado, tem 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Como mandante, 4 jogos, 4 vitórias. O Motoclube é o 6º colocado, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, são 2 empates e 1 derrota. Os últimos 5 jogos, Maranhense mandante, 2 vitórias do Maranhão. Maranhense mandante, Maranhão, tá? 2 vitórias do Maranhão e 3 empates. Na primeira rodada foi Motoclube 1, Maranhão 1. Esse aqui é um joguinho atrasado, tá? Parece que já estão na 10ª rodada aí, por isso que tem jogos a mais do que essa 8ª rodada. O Maranhão é mandante, tá bom? Eu vi aqui os últimos 5 jogos, foram 2 empates e 3 derrotas. Pode ser que o Motoclube ganhe, eu acho que seria uma meia surpresa para uma zebra. Eu vou ficar com a coluna 1 também, vou fazer um duplo aqui também no jogo 4. Jogo 5, Confiança e Itabaiana. O Itabaiana me decepcionou na última rodada, acabou dando Confiança. É o jogo de volta da final do Sergipano. O Confiança foi o primeiro na primeira fase, no total foram 9 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Como mandante não perdeu, 5 vitórias e 1 empate.
O Itabaiana foi o segundo colocado na primeira fase, até agora teve 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota, jogando como visitante, 1 vitória só, 4 empates, não perdeu nenhum, mas empatou bastante. Na 8ª rodada foi Confiança 0, Itabaiana 0. No primeiro jogo da final foi Itabaiana 1, Confiança 2. Tudo para dar confiança, mesmo Itabaiana sendo um time que segura bastante ali atrás, tá? Mas eu vou de Itabaiana seco no jogo 5. Mil desculpas, eu falei Itabaiana seco não, eu vou de Confiança seco no jogo 5, tá? Já fui na outra rodada, achei que o Itabaiana podia aprontar e tirou todo mundo da loteca, acabou dando Confiança. Eu vou de Confiança seco, mas um empatezinho ali tá me deixando na dúvida, tá? No jogo 5, bem na dúvida mesmo. Ó, até coloquei um pontinho ali do lado na coluna do triplo, tá bom? Itabaiana me deixa muito na dúvida. Talvez até faça um duplo ali depois, não sei. Por enquanto não, tá? Jogo 6, Fortaleza e Fluminense. Primeira rodada do Brasileirão. O Fortaleza vem aí como vice-campeão cearense. Fez no estadual aí 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como mandante foi 3 vitórias, 2 derrotas. Fez também 6 jogos na Copa do Nordeste. 3 vitórias, 3 derrotas. No total esse ano são 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Não vem bem o Fortaleza esse ano não. O Fluminense, vice-campeão carioca. No estadual, 5 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fez também 2 jogos fora de casa com 2 vitórias pela Copa do Brasil. Eles vêm aí com um histórico bem equilibrado, né? Vence um, vence o outro e empate. Em 2024, na 15ª rodada, foi Fortaleza 1, Fluminense 0, mas na terça-feira, no Ceará, o Fortaleza tem jogo pela Libertadores. E o Fluminense também na terça-feira vai até a Colômbia pela Sul-Americana. Os dois times devem poupar os seus jogadores, tá? Eu acho que o Fluminense até um pouquinho mais. Eu vejo aqui o Fortaleza um pouquinho mais favorito, mas eu vou procurar aqui uma meia zebra e uma meia surpresa. Eu vou de empate nesse jogo aqui, tá bom? Tem aqui uma bolinha na coluna do triplo também no jogo 6, tá? Esse aqui eu vou tentar chegar até sexta-feira para ver o que o Fortaleza vai entrar em campo, o Fluminense. Por enquanto eu vou de empate, se eles pouparem seus jogadores ou um deles for com o time completo, eu vou jogar no time completo, tá bom? Jogo 7, Juventude e Vitória. Primeira rodada do Brasileirão, o Juventude foi até a semifinal do Gauchão. No total fez 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em Caxias, 5 vitórias em 5 jogos. Na Copa do Brasil foi eliminado fora de casa pelo Maringá. O Vitória, vice-campeão baiano. E no total fez 8 vitórias, 4 empates e só 1 derrota. Como visitante, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na Copa do Brasil venceu o Maranhão e depois foi eliminado pelo Náutico. Em casa, os últimos 5 jogos jogando no Sul, foram 2 vitórias do Juventude, 2 empates e 1 vitória do Vitória. Em 2024, na 7ª rodada, foi Juventude 1, Vitória 1, mas o Vitória na quarta-feira tem jogo pela Sul-Americana em Salvador. Eu acho aqui que se fosse um jogo normal, Vitória seria favorito, mas como o Vitória aqui vai ter um jogo histórico, né, pela Sul-Americana, esses times médios para pequenos jogam um jogo desse aqui, é jogo de vida, né, para aparecer um pouquinho. Acredito que o Vitória possa poupar o seu elenco para essa viagem aqui, porque depois tem um retorno, né, e logo na quarta-feira jogar pela Sul-Americana em casa. E o Juventude em casa é forte. Eu vou de Juventude no jogo 7, mas vou fazer um empatezinho aqui no jogo 7. Não acredito aqui na vitória do Vitória, né? Mas também não dá para ir seco no Juventude, não, nessa primeira rodada. Tá aí o jogo de 1 ao 7, meus 4 duplos, com certeza, tá bom? Talvez eu faça mais 1 ou 2, não sei. Não sei se vale a pena gastar dinheiro nessa 1175, apesar que está acumulada, né? Bora pro jogo 8, Cruzeiro e Mirassol. Mais um jogo aí da primeira rodada do Brasileirão.
O Cruzeiro foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro por América. Me decepcionei um pouquinho com o Gabigol, pensei, esperava um pouquinho mais. Fez 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas como mandante. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Acho que não foi bem o Cruzeiro, tá? Mas bora lá. O Mirassol aí fazendo sua estreia no grupo de elite. Foi até as quartas de final do Paulistão. No total foram 5 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Jogando fora de casa, só 2 vitórias e 5 derrotas. Não empatou nenhum. Nunca se enfrentaram, né? Primeiro jogo entre Cruzeiro e Mirassol. Mas na terça-feira o Cruzeiro vai até a Argentina pela Sul-Americana. Olha só. O jogo é no sábado e na terça-feira o Cruzeiro vai até a Argentina na Sul-Americana. Com certeza aqui vai poupar o seu time todo. E aí o Mirassol tem a chance aí de fazer uma bela estreia no Campeonato Brasileiro. Eu acho até que o Cruzeiro é favorito, vai aparecer como favorito nos stories pelo time, por tudo isso. Mas o Mirassol vai ganhar esse jogo aqui e vai começar bem o Brasileirão, hein? Tá ali mais um pontinho no triplo, tá bem? Sugestão seria um empatezinho ali, mas eu acho que eu vou de Mirassol seco também, viu? Jogo 9, São Paulo e Sport. Primeira rodada do Brasileirão. O São Paulo foi até a semifinal do Paulistão. No total fez 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, jogando no Morumbi. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Sport está na final do Pernambucano, tá? Até agora no Pernambucano foram 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Operário. Na Copa do Nordeste fez 4 vitórias e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos no Morumbi entre São Paulo e Sport, 3 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 vitória do Sport. Indo um pouquinho mais longe, nos últimos 13 jogos entre eles, independente do mando de campo, 8 vitórias do São Paulo, 4 empates e 1 vitória do Sport. Mas, na quarta-feira, o São Paulo vai até a Argentina pela Libertadores. Num joguinho comum aqui era São Paulo seco, tá bom? Mas como o São Paulo tem essa viagem da Libertadores aqui, não vejo nem o Sport aqui poder ganhar esse jogo, não. Um empatezinho ali poderia ser se o São Paulo entrar com time reserva. Mas como falta bala aqui, eu vou de São Paulo seco nesse jogo. Bora lá, jogo 10, Flamengo e Internacional. Primeira rodada do Brasileirão, o Flamengo vem aí como campeão carioca. No total fez 10 vitórias, 3 empates, só 2 derrotas. Como mandante, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Internacional aí vem como campeão gaúcho, 9 vitórias, 3 empates, não perdeu nenhum jogo. Foi campeão invicto. Fora do Beira-Rio foram 4 vitórias, 2 empates. Os últimos 5 jogos no Rio de Janeiro, entre os dois, 2 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 vitória do Inter. Na rodada 36 do ano passado, Flamengo 3, Inter 2, isso aqui foi em 2024, né? Mas na quarta-feira o Flamengo vai até a Venezuela pela Libertadores e o Inter na quinta-feira vai até Salvador também jogar pela Libertadores. Outro joguinho aqui bem difícil, né? O Internacional não vem com time ruim, mas como o Inter, acho que pode poupar um pouquinho mais seu elenco, o Flamengo, se poupar ou não poupar, tem 2 times, né? Tem tudo para o Flamengo começar bem esse ano. Eu gosto do técnico do Flamengo, é um time que vai para frente, né? Eu vou de Flamengo seco no jogo 10. Jogo 11, Palmeiras e Botafogo, primeira rodada do Brasileirão. Palmeiras, hoje é terça-feira, tá? 10 horas da manhã. O Palmeiras ainda vai fazer a final do Paulistão na quinta-feira. Até agora foram 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas como mandante. 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O Botafogo foi só o 9º colocado no Campeonato Carioca. 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Isso tudo aqui do Campeonato Carioca. Botafogo também perdeu os 2 jogos da Recopa. Perdeu os 2 jogos da Recopa pro Racing.
e depois perdeu a Supercopa para o Flamengo. Na 36ª rodada, em 2024, foi Palmeiras 1, Botafogo 3, mas eu acho que estava em outro histórico aqui o Palmeiras. São 4 jogos sem vitória do Palmeiras, em cima do Botafogo. Mas o Palmeiras aí na quinta-feira vai até o Peru pela Libertadores e o Botafogo na quarta-feira vai até o Chile também pela Libertadores. Joguinho tudo para dar Palmeiras, né? Também não tô acreditando nada no Botafogo, nem o empate, tá? Eu vou seco no Palmeiras no jogo 11. Jogo 12, Vila Nova e Anápolis. Jogo de volta da final do Campeonato Goiano. O Vila Nova foi o terceiro na primeira fase. No total foram 7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas como mandante. 3 vitórias, 5 empates e só uma derrota. O Anápolis foi o primeiro na primeira fase. No total 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. Na segunda rodada foi Anápolis 0, Vila Nova 0. No primeiro jogo da final foi Anápolis 2, Vila 0. Aí nós temos aqui uns detalhezinhos, né? Número 1, o Vila Nova não vence o Anápolis, tem 6 jogos. Item 2, foram 3 vitórias para o Anápolis e 3 empates. O item 3, mas esses 6 jogos, só em um o Vila Nova foi mandante, tá? Os restos era tudo Anápolis foi mandante. E item 4, agora nos últimos 5 jogos, o Vila Nova mandante, são jogos um pouquinho mais antigos, 4 vitórias do Vila e 1 vitória do Anápolis. Ou seja, bem complicado aqui, tá? O Anápolis em casa é mais forte, tá? Mas mesmo sendo um pouquinho mais antigo aqui, o Vila é mais forte do que foi mais forte do que o Anápolis no histórico todo. E aqui eu vou pelos jogos mandantes e visitantes, tá bom? O Vila Nova tem 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota como mandante. E o Vila Nova, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Um joguinho bem para empate, tá? E eu vou de empate nesse jogo aqui. É o meu primeiro seco aqui no empate, tá bom? Não vou sobrar trunfo, porque se eu resolver fazer mais alguma coisa ali, vai ser no jogo 5, 6 e 8. Isso aqui eu vou ter que seco mesmo. Jogo 13, Vasco e Santos, primeira rodada do Brasileirão. O Vasco foi até a semifinal do Carioca, no total fez 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Ainda fez 2 jogos pela Copa do Brasil e venceu os 2. O Santos foi até a semifinal do Paulistão, fez 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, fora da Vila. Muito mal, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Os últimos 5 jogos no Rio, 2 vitórias do Vasco, 3 vitórias do Santos. Em 2023, porque o Santos não participou ano passado, foi Vasco 0, Santos 1, mas o Vasco na quarta-feira vai até o Peru pela Sul-Americana. E aí o Santos, eu estou na dúvida se o Neymar machucado vai jogar ou não. Tá? Se o Neymar machucado jogar, eu acho que o Santos pode ganhar esse jogo aqui. Veja aqui o histórico aqui um pouquinho mais favorito para o Vasco e para o empate. Eu acho que o Santos pode até entrar como zebra ou uma surpresa, mas eu vou de Santos. Esse joguinho aqui eu vejo um pouquinho mais favorito para o Vasco em casa ou para o empate, tá bom? Mas eu vou de Santos procurando aqui uma zebrinha ou até uma surpresa. Jogo 14, Bahia e Corinthians, primeira rodada do Brasileirão. O Bahia vem como campeão baiano, 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Como mandante, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Esse ano também fez 4 jogos pela Libertadores, pela pré-Libertadores. 2 vitórias em casa, 2 empates fora. Na Copa do Nordeste, fez 3 vitórias, 1 empate e não perdeu. O Corinthians está na final do Paulistão, que agora é quinta-feira, né? Hoje é terça-feira, 10 horas da manhã. Na quinta-feira, e no total o Corinthians fez até agora 11 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. Como visitante, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez muito bem o Corinthians. Fez 3 jogos pela Libertadores, 2 empates, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota e foi eliminado. Foi parar na Sul-Americana, né? Os últimos 5 jogos em Salvador, 2 vitórias do Bahia, 2 empates e 1 vitória do Corinthians. Os 2 últimos jogos deu Corinthians, nos 2 últimos jogos entre os dois, independente do mando de campo.
Em 2024 foi Bahia 0, Corinthians 1, mas o Bahia na quinta-feira em Salvador tem Libertadores, recebe o Inter, e o Corinthians na quarta-feira em casa tem jogo da Sul-Americana. Vejo aqui o empatezinho e o Bahia um pouquinho mais favorito, tá? Mas eu vou de Corinthians no jogo 2. Tá aí meu jogo, pessoal, ficou um pouquinho longo, tá? Mas não tem como, é muita informação, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo, uma ótima semana, não esquece, hoje é terça-feira, 10 horas da manhã, então pode ter mudança de jogos, tá? Pela Caixa, e é isso aí.